Pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Altíssimo possa estar nos abençoando grandemente. Nós estamos vendo o significado da palavra Senhor aqui no dicionário bíblico. Esse é o vídeo parte 2, né? E está trazendo umas informações bacanas. Irmão Alex, por que tu está trazendo essas informações do nome Senhor? Não, é porque tem algumas pessoas que falam que nós não podemos direcionar o nome Senhor ao Criador, né? Então, aqui está trazendo algumas explicações com relação ao nome Senhor. Então, vamos lá então. A palavra Senhor aqui no Novo Testamento, continuando. O uso do sentido de Kyrios no Novo Testamento, que Kyrios é Senhor, sofre a influência do ambiente em que surgiu o termo na civilização helenista. No período clássico grego, de 500 a 300 a.C., o termo Kyrios é mais comum como objetivo do que como substantivo. Ele significa poder e autoridade. É mais precisamente o poder de dispor de uma pessoa ou de um objeto. Assim, ele é usado para o dono de uma escrava, para o legislador ou conquistador de povos subjugados, para o chefe de uma família ou o dono de uma casa, para o tutor de um mentor, raramente para o dono de uma propriedade. Ele não aparece como um título isolado, sem estar acompanhado de um genitivo. Antes do século I, antes de Cristo, no Egito, quando é aplicado para designar uma deusa, deste período em diante, o título se torna comum no Egito, na Síria e na Ásia Menor, com uma designação honorífica dada aos deuses e aos reis, né? Então, como nós já vimos o significado da palavra Baal, esse título, né, Senhor, ele era dado, né, para os deuses, né, no caso, para as divindades, né? E aqui está colocando que era para os reis também, no determinado momento, antes de Cristo, né, no Egito, na Síria e na Ásia Menor. Como o início do Império Romano, sob o governo de Augusto, em 30 a.C., o título passou a ser aplicado aos Césares, né? Então, esse título também foi atribuído aos imperadores. Até o fim do século I, o César recusou o título de senhor. Em Roma, embora o aceitasse no Oriente. Como a concepção do senhorio expressa em Kyrios era estranho tanto para a concepção política grega quanto para a romana. É provável que o uso Kyrios no Egito, na Fenícia e na Ásia Menor fosse uma tradução de formas nativas de tratamento para o grego, que já se disse anteriormente, sobre o título Senhor em hebraico e cananeu. O uso Kyrios nos evangelhos sinóticos não oferece nada de diverso. A palavra é comum, como uma forma de tratamento usada para Jesus, né, por Messias. Isso reflete o costume aramaico e equivale ao nosso Senhor, na linguagem vernácula, coloquial, e também uma designação dada ao Criador em citações da Septuaginta, ou como um substantivo para o nome do Criador, e no sentido profano comum de propriedade ou dono, para algumas exceções em Lucas e em João. Então esse título ele foi dado, Senhor, para o Criador também, na Septuaginta. A aplicação específica de Kyrios a Jesus
parece ter tido origem nas comunidades cristãs primitivas. Em Romanos, capítulo 10, verso 9, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3, em Filipenses, capítulo 2, verso 1, o título parece ser uma invocação litúrgica ou aclamação. É interessante, pessoal, você ler essas referências para que você venha entender. E, de fato, as cartas do Novo Testamento, né, elas traz muita referência falando sobre o Senhor, né, Senhor Jesus, sempre acompanhando, né? Ele está designando quem é, né? É uma autoridade, né? É um ser divino. E, de fato, nós vamos ver aqui que Jesus, né, ele veio do céu. Ele fala isso com frequência, né, que ele veio do alto, né, e é algo muito lindo, porque um homem natural não faz aquilo que ele fez, que está relatado nos evangelhos aí, de algo sobre-humano, né, sobrenatural. Então vamos dar continuidade aqui. Os exegetas ainda não chegaram a um acordo quanto ao fato de haver este título sido empregado primeiro nas igrejas judaicas, né, comunidades judaicas, e nas helenistas. Parece mais provável, porém, que o uso, a sua origem seja helenista. O título era uma denominação contemporânea dada aos deuses e aos reis, e pelo menos uma vez Paulo adverte contra este uso, que estabelece o contraste entre o Deus único, o Pai, e o único Senhor Jesus, dos cristãos. E, de um lado, os numerosos deuses e senhores do mundo helenístico do outro. Né? Fazer a comparação. Por isso que vinha o título, sempre vinha o título, Senhor, e o nome depois. Né? O uso teológico do título é mais frequente em Paulo do que nas outras epístolas do Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 36, já aparece a crença de que Jesus é estabelecido como Senhor pela sua ressurreição. A conexão é apresentada em Romanos, capítulo 10, verso 9. Leia as referências, que é importante. E mais claramente em Filipenses, capítulo 2, verso do 6 ao 11. O Criador exaltou Jesus, porque ele se esvaziou a si mesmo e se submeteu-se à morte da cruz. Por isso, ele é universalmente reconhecido como Senhor, né? Então, um ser divino. E a autoridade que ele recebeu para isso. A exaltação no versículo identifica-se com a ressurreição, a missão dos apóstolos e a de anunciar que o Messias, né, que Jesus é o Senhor, que está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 5. Os cristãos são, portanto, escravos do Senhor, a quem eles devem servir. Aí nós vimos lá que no significado da palavra Baal, né, que das metas do título é servir, né? Então, no caso aqui, se nós estamos servindo o que o Eterno determinou por Jesus ali, né, pelo Messias, nós estamos servindo quem? O Messias, né? Nós estamos servindo o Eterno, porque o Messias veio trazer os ensinamentos do Pai. Em Romanos capítulo 12, verso 11, em Efésios capítulo 6, verso 7, e Colossenses capítulo 3, verso 24. Seus mandamentos devem ser obedecidos. Olha aí. Então, se nós estamos obedecendo os mandamentos de Jesus ali, do Messias, né? Nós estamos servindo a quem? O Messias, né? Então não tem por que a gente não chamar ele de Senhor também. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 19, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 37, e 2 Coríntios capítulo 10, verso 18. Ele aponta aos apóstolos a missão que deve desempenhar, em 1 Coríntios capítulo 3, verso
verso 5. E aos irmãos seu estado de vida, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 17. Confere poder e autoridade aos apóstolos, capítulo 2 Coríntios capítulo 10, verso 18. E 2 Coríntios capítulo 13, verso 10. E, na verdade, ele governa o curso da vida dos apóstolos, em 1 Coríntios capítulo 16, verso 7. E ele é que os cristãos se entrega, em 2 Coríntios capítulo 8, verso 5. Interessante. E para ele é que os cristãos vivem e morrem, porque a finalidade da vida que ele viveu é da morte que sofreu, foi de fazê-lo Senhor dos vivos e dos mortos, que se encontra em Romanos capítulo 14, verso do 8 ao 9. Ele é o único Senhor de todos, judeus e gregos, que se encontra em Romanos capítulo 10, verso 12. Não, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26 em diante. Então, só até aqui tá bom? Nós vamos fazer mais um outro vídeo falando sobre a palavra Senhor, beleza? Fique na paz, que o Eterno Criador possa estar nos abençoando grandemente. Um abraço do irmão Alex.